Olá, amigos do canal da Associação Espírita Lauro Machado. Vamos continuar aqui com o nosso estudo do livro Vinha de Luz. Eu sou a Eni, voluntária da casa, e a lição que a gente vai estudar hoje é a 26, Véus. Iniciando, tem um trecho na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Se converter seria se transformar a vida, transformar interiormente, mudar. Esses véus, falando um pouquinho dos véus, o véu jogado sobre um objeto, né? Ou mesmo sobre o rosto de alguém, acaba dificultando, impedindo que essa pessoa veja as coisas com mais clareza. Que ela veja as coisas como elas realmente são. E ao nascer, a gente já recebe o primeiro véu da providência divina, que é o véu do esquecimento, né? Graças a Deus que não lembramos da nossa vida passada. E durante a nossa vida, a gente vai adquirindo tantos outros véus, mas também retirando muitos outros, né? Todos nós não conseguimos ainda tirar, né? Como diz aqui a lição, não é fácil tirar o véu, porque isso implica em mudanças e nem todo mundo está pronto para mudanças ou quer mudar, né? Nesse caso, a pessoa que não quer mudar dá só uma leve levantadinha no véu e acaba abaixando de novo. E são aquelas pessoas que têm a oportunidade de aprendizado, né? Que têm a oportunidade do conhecimento, de adquirir novos conhecimentos espirituais e não querem, né? Não se interessa porque não convém para eles. Não se interessa, não vai atrás, né? Mas uma hora chega. Uma hora chega e o véu tem que ser retirado, e aí não dá para simplesmente fingir. A dificuldade às vezes de tirar esse véu e a pessoa prefere ficar às vezes na ignorância, porque ao ter conhecimento de tal coisa, a responsabilidade da pessoa aumenta caso venha a transgredir aquilo que já foi mostrado para ele, que ele já aprendeu. Então é melhor que eu não saiba, né? Porque convém para mim, do que vir a ter certos conhecimentos e eu ter que mudar a minha conduta. Então é muito fácil a pessoa não querer tirar esses véus, né? Não adquirir esse conhecimento, porque aí a minha responsabilidade em cima daquilo não é tão grande. Aí quando o véu finalmente é retirado, aí a gente não pode mais ficar na ignorância dizendo que não sabia daquilo. Aí sim a gente tem que olhar para nós, admitir aquilo e mudar. Porque aí, no momento de responder por aquilo, vai ser muito mais severos com quem já teve aquele conhecimento e errou em cima daquilo, do que para quem não sabia mesmo de nada e errou, vamos dizer assim, por ignorância. O nosso orgulho também, a nossa vaidade, são véus que impedem que a gente veja o outro, por exemplo, o sofrimento do outro, e procure auxiliar e aliviar a dor do outro, né? Fazendo isso, esse auxílio, prestando esse auxílio, a gente vai estar também tirando esses véus.
Mas geralmente o que a gente faz? A gente vê certas situações, vê certos sofrimentos da pessoa, aponta, julga, às vezes condena ou simplesmente passa e só lamenta. Lamenta aquele fato, olha, diz até coitado, mas não faz nada para mudar aquela situação e segue adiante. E continua então com esses véus. O véu da materialidade, o véu da ignorância, o véu do orgulho. Porque também, se formos pensar, é bem mais fácil para a gente falar do que fazer. Por isso a dificuldade de tirar o véu. É mais fácil a teoria. A teoria é muito mais fácil do que a prática. A prática é difícil. Em Lucas, no capítulo 10, no versículo do 25 ao 28, tem um trecho que é assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei. E essa lei a gente pode entender que também é as leis de Deus, é as leis espirituais. Então esse doutor da lei, ele tinha o conhecimento. Tentando o mestre Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Isso é, como que ele entende? Como é que ele lê aquilo que está escrito? Como que ele interpreta aquilo que está escrito na lei, já que ele é um doutor da lei? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem. Jesus disse a ele: Sim, respondeste bem. Então, faze isso e viverás. Olha só, ele entendia a lei, mas não compreendia, ele não colocava em prática. Então Jesus diz: Isso mesmo, faz isso e viverás. Isso é, ele conhecia a lei, ele interpretava, ele transmitia as palavras de Deus. Ele ensinava na igreja, na sinagoga, tinha o conhecimento, mas não praticava. E no Evangelho também, a gente vai ver o seguinte, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 10, esse capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito. Esses que se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Olha só que lição e olha só que conselho, né? É falado aqui para nós em relação aos ensinamentos adquiridos, mas não colocados em prática em nós mesmos. Aqui Emmanuel começa a lição falando o seguinte: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Vamos supor que alguém vá numa concessionária querendo comprar um carro e aí demora tanto tempo ali naquela dúvida.
e não consegue se decidir se compra, se não compra, que carro comprar, que cor comprar, o ano, se é a gasolina, se é a álcool, e ele demora tanto ali que ele acaba sempre ouvindo só o que os outros dizem. Ele se perde muito, fica muito tempo só nas opiniões dos outros. Compra tal carro que é bom, compra aquele que é bonito, compra aquele outro que é econômico. Compra um seminovo que é melhor que novo, compra um novo que tem mais benefício que, mas ele próprio não consegue. Vai numa agência de turismo, demora muito tempo. Para onde vai? Para que cidade? Se vai para o campo? Se vai para o exterior? Se fica em algum lugar aqui no Brasil? Né? E aí, sempre, novamente falando, perde muito tempo nas opiniões do outro em relação àquilo que ele quer, mas ele próprio não consegue tomar uma decisão. Falando daquelas pessoas que querem, por exemplo, né, tomou a decisão, que quer ali fazer aquela transformação interior, mas que precisa de um auxílio, precisa de um esclarecimento, procura um templo religioso, vai numa igreja em busca disso, né? Daquele esclarecimento, daquele auxílio, né, que sirva para ele como uma base no início ali daquele processo de mudança interior que ele tanto busca. E aí vai em várias, ouve tudo que o líder daquele lugar está ali pregando, né? Mas não consegue pegar nada que sirva de base ali, de auxílio que ele tanto precisa e tanto busca. Então, por isso que é importante ler, é importante se esclarecer, né? Porque aí você não fica também naquela fé cega, porque há esse extremo aqui e também há esse outro, que Emmanuel continua dizendo assim: quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. É aquelas pessoas que aí já não tem aquela dúvida, né? E não vai em tantas, ele vai naquela, ele acredita. Ele acredita sem questionar, sem que realmente tenha recebido um auxílio, sem que realmente tenha falado assim para ele, esclarecido as dúvidas dele. Sem que tenha esclarecido as dúvidas dele, ele aceita por aceitar, porque acha que somente dessa forma, só o acreditar e o aceitar é que ele vai estar assim dizendo salvo, né? Está recebendo assim a informação, a sustentação, o amparo e tudo mais necessário para essa elevação e para esse início de processo aqui que a pessoa tanto quer e busca para mudança interior. Ele acha que é só o fato de acreditar, mas ele próprio nem sabe o porquê das coisas. Acredita em tudo sem contestar, sem questionar, né? Sempre acreditando no que o outro diz e toma aquilo como a verdade absoluta. Principalmente quando isso não implica em mudanças interior. Aí ele aceitou por aceitar, né? De novo falando que aceitar por aceitar, desde que isso não implica em mudanças, a pessoa continua vivendo a vida que quer e não tem que mudar em nada. Porque se ele aceitou, acreditou no que aquele pastor, o padre, aquele palestrante falou em relação às coisas espirituais, para ele já está mais que o suficiente, né? Não tem opinião para nada e não questiona nada. Ele somente aceita. Aí fica naquela fé cega e às vezes chegando até aquela fé alucinada,
aquela agressividade que não aceita ser questionado por nada e ninguém. Mas ele próprio não compreende e não recebeu assim as informações e as respostas que ele buscava. Aí Emmanuel, ele continua dizendo aqui o seguinte: muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores, né, assemelha-se aos pássaros de bela plumagem, né, condenados a baixo voos em cipoás extensos. Então, falando novamente do doutor da lei, né? Isso aqui é o verdadeiro doutor da lei, que não aceita ser questionado, prega somente para os outros, mas eles próprios não compreendem e não aplicam o que pregam para eles próprios, né? Serve somente para o outro. Aí a gente volta a falar daquele véu, né? A pessoa, às vezes, como ele coloca aqui também, filósofos, escritores, né? Aquela pessoa que tem um vasto conhecimento, uma super inteligência, né? Um conhecimento incrível, já leu vários livros, mas não sai disso. Não admite mudanças, não aceita crítica, não aceitam mudar e não mudam em nada em sua conduta. Fica como diz aqui, né, o pássaro de bela plumagem, né? Não querem e não aceitam mudar em nada, somente o outro. E vivem cheios de dificuldades, vivem cheios de complicações, transmitem a mensagem, pregam nas sinagogas, né, antigamente, pregam nas igrejas, né, falam lindamente, mas virou as costas, eles agem completamente diferente. E esse pássaro aí que vive nesse amaranhado de cipoás, esse mato, nesse amaranhado, eles não conseguem assim alçar voos. E é como essas pessoas aqui que pregam a mensagem de Deus, mas na verdade eles não fazem isso com eles próprios. Eles não aproveitam esses ensinamentos adquiridos para mudar a própria conduta. Serve somente para o outro. É o véu jogado em si próprio. Emmanuel, ele continua aqui dizendo assim: vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véu espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmo admitem e ensinam, né? Exportadores de teoria, olvidam, né? Esquecem os tesouros da prática e daí, né? As dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam, olha só, e exigem patrimônios que não construíram. Por descuidados de si próprios, conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. Olha aí de novo o doutor da lei. É que lhes faltam a verdadeira transformação para o bem com o Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração.
e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Então, só quando a gente já tiver atingido aí esse nível de superioridade, né, espiritual, é que a gente vai ter conseguido retirar todos os véus. No livro Palavras de Vida Eterna, tem a lição 157, na construção do mestre. Tem um trechinho bem interessante, né, que tem tudo a ver aqui com o tema véus e sobre tudo que a gente vai adquirindo, mas não serve para nós e sim para o outro, né? Tem um trechinho aqui numa lição que diz assim: não te iludas assim, fixando-se ou prendendo-se exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem a adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando, e ainda nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós, né? Olha só que trecho aqui maravilhoso falando sobre esses ensinamentos e de que não é só nos lábios que se fala, que se age, que se, né, fala sobre Jesus. É também na prática, sempre na prática. E aí, né, tem a lição também desse mesmo livro, é a 168, tem um outro trechinho aqui de uma lição que diz assim: se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens de vida eterna, procuremos então assim comunicá-las pelo idioma do exemplo. Olha só, não é só na teoria, não é só falar, é também o exemplo. É aproveitando isso aqui em nós, para que os outros vejam assim e sintam o quanto a gente já se aproximou e de como a gente já pegou aí todos esses conhecimentos para nós mesmos e em nós, né? Então essa é a lição aqui do livro Vinha de Luz de hoje. Espero que vocês tenham gostado da lição, que tenham aproveitado essa lição aqui maravilhosa de hoje, véus, e que Jesus possa abençoar-nos hoje e sempre. Muito obrigado mais uma vez e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Até uma próxima.